Grande é o nome do Senhor. Você que tem Bíblia, por favor, fique de pé, para que nós possamos fazer a leitura da palavra. Abra a sua Bíblia. Cumprimentar com a paz aqui o nosso irmão Antônio, né? Eu ainda não aprendi, mas vou já escrever o nome da irmã para me poder não errar. A paz do nosso irmão Mateus que está chegando. Pode chegar, meu irmão. Ele que está na correria de servir 2 igrejas esse mês, né? Que a irmã Estela está ministrando lá na IDPB Vila. Então você que tem Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, em Gálatas. Gálatas, capítulo 3. A partir do verso 15. Gálatas, capítulo 3. A partir do verso 15. Quem encontrou, diga amém. Gálatas 3,15 diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, como homem falo. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar e justificar, na verdade, teria sido pela lei. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Continue no verso 23 agora. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus.
Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revertistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Verso 29 para encerrar. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Os amados podem se assentar em nome de Jesus. Tome seu assento. Que noite maravilhosa. Quero aqui distribuir as oportunidades. Quero dar uma oportunidade para o nosso irmão Mateus, tá, irmão Mateus, para vir compartilhar algo de Deus. Em seguida eu quero convidar o nosso irmão Maris, tá bom? E hoje eu queria já colocar à prova, né, o nosso irmão Antônio, né, para vir compartilhar algo breve do Senhor, um texto, algo que vier no coração, amém? E assim nós vamos dando continuidade ao nosso culto, amém? Meu irmão Mateus Barbosa, pode chegar, pode ficar à vontade. E aí depois dele segue aí a ordem, tá bom? Glória a Deus. Na correria, né, que o pastor falou, fui lá na vila, deixei a Estela e acabei não chegando a tempo para mim fazer a diligência, mas graças a Deus, Deus ele sustenta, amém? Hoje tive um momento bastante complicado. Tive uma conversa com um jovem hoje e conversei com ele sobre fé, né? Ele me contou a situação e veio comigo e falou a situação e disse assim: Mateus, tem como tu resolver? Ele disse: tem sim, vamos resolver, eu vou atrás. E fui para um lado, fui para o outro e corri, falei com várias pessoas. E hoje no final da tarde, quando cheguei em casa, mandei mensagem, falei para ele: olha cara, não deu certo, e agora? E eu disse para ele: tu tem fé? Eu disse: eu tenho. Mas já aconteceu tanta coisa, Mateus, já aconteceu isso e acabou não dando certo, e já aconteceu isso e já passei por isso e acabou não dando certo. Mas tu tem fé? Eu disse para ele: eu tenho fé. Então bota em prática. Bota em prática a tua fé. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, em nome de Jesus, em Mateus capítulo 17, no verso 20. Mateus 17, no verso 20. Que diz assim: ele respondeu: porque a fé que você tem é pequena, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de quê? Mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E eu cheguei em casa, corri de um lado para o outro, no sol, e tentando falar, e mandei mensagem, liguei, nada, e não consegui chegar em casa. Eu cheguei em casa triste. Mas eu tinha que passar para esse jovem para ter fé, que se Deus não abrisse a porta, ou se Deus não resolvesse o problema dele, hoje Deus estaria preparando ele para outras situações, para outros momentos. Como eu conversei com algumas pessoas lá no sítio, com o pastor, a pastora, e falei: se Deus não abriu a porta agora, é porque nós não estamos preparados para o que Deus tem para a gente. Então Deus está nos preparando para o melhor. E eu lendo a palavra de hoje, eu não vou lembrar qual é o versículo, mas diz assim: os meus caminhos não são os teus caminhos. Vê, os céus não são altos e a terra não fica embaixo.
Deus está dizendo: o que eu tenho para você não é a mesma coisa do que você tem para você. Eu tenho coisas melhores para você. Eu posso fazer coisas melhores para você. Eu tenho coisas para você que você não pode nem imaginar. Coisas altas, coisas grandes. E eu dizendo: tem fé, cara. Tem fé que vai dar certo. Tem fé. Já aconteceu isso na tua vida? Amém. Glória a Deus. E hoje tu não está aqui. Hoje tu não está vivo. Deus não teve misericórdia da tua vida. Deus não fez isso por ti. Deus não fez isso aqui. Mostrando para Ele. Olha só onde você está. Olha só a casa que você tem. Olha só o transporte que Deus te deu. Olha só tudo que Deus fez na tua vida. Para você não ter fé. Aí eu fui lá mais além. Aí, mas eu acredito. Mas acreditar não é a mesma coisa de ter fé. Acreditar é aceitar que algo é verdadeiro ou possível. Por exemplo, eu acredito que vai fazer sol amanhã. Eu acredito. Mas a fé vai além. Ela vai além. A fé é confiar profundamente em algo ou alguém, mesmo sem ver ou ter provas imediatas. A fé é você ter fé de verdade. Acreditar que aquilo vai acontecer, aquilo sem nem mesmo ver, sem nem mesmo saber que Deus tem para você. Ter fé. Tenha fé. Quantas e quantas situações, eu acho que muitos aqui já passaram, e Deus não entrou com provisão na tua vida, Deus não resolveu a tua vida, Deus não levantou a mão sobre você, e hoje você não está aqui hoje. Quantos de nós, quantas pessoas aí fora, eu mesmo já passei por isso, eu próprio já passei por isso com meu pai, e os médicos dizendo: não, ele não vai acordar. Mas nós tivemos fé naquele Todo-Poderoso, que pode fazer algo mais, além do que nós pedimos ou pensamos. E hoje meu pai está indo para o sítio, está indo para qualquer lugar, que se deixar ele vai, pega até o bote, o motor e vai embora, se deixar. É porque a gente prende. Fé é acreditar. Mas nem acreditar, é ter fé de verdade. De verdade. Amém? Tenham fé no Senhor. Quem acredita, quem tem fé em nome de Jesus? E eu vindo na moto, eu vou fazer 2 perguntas. Quem tem fé, dá um glória a Deus. E quem tem fé, dá um glória a Deus. Olha aí como muda. É essa fé de verdade. Ainda pode melhorar. Quem tem fé, dá um glória a Deus. Imagine onde você pode chegar com essa fé, que pode mover até montanhas. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, saúde amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido os amados a abrir sua Bíblia no Salmo de capítulo 145, versículo 18. Amém. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos que o invocam com sinceridade. Amém. Salmo 146, somente o versículo 1 e 2. Aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém. Como o irmão Mateus começou aí, pegando o gancho, eu me deparo
com as palavras do Senhor, quando Ele fala, buscar em primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, porque todos nós passamos por um momento que nós planejamos, desejamos algo, e quando dá certo, é algo gratificante, damos glórias, aleluia, mas talvez, será que aquele agradecimento é verdadeiro? Não será que não é a alegria que você está sentindo, não é euforia? Já parou para tentar discernir o sentimento, se verdadeiramente é alegria agradecendo? Você se doa a uma pessoa, você busca fazer o melhor todos os dias, você tenta levar para algumas pessoas o melhor, para ver o sorriso, que isso é gratificante quando você pode ofertar algo para alguém, que você pode fazer alguém feliz, e você se sente bem. Mas em algum momento, aquelas mesmas pessoas que você se doa, que você busca fazer o melhor, não te colocam na mesma prioridade. E você passa a pensar que você talvez não tenha uma significância. E de certa forma, lhe traz uma tristeza, lhe traz um peso. E eu venho na palavra e Jesus diz: eu sou teu amigo, eu sou teu pai, eu sou teu companheiro. Você não está só, você não precisa da tristeza, porque a minha alegria te fortalece. Quando eu estou contigo, tudo é possível. Como o irmão Mateus falou, quando eu estou contigo, se fortalece a fé. E é essa fé que te faz alcançar o que tu nem imaginou, porque os planos do Senhor, Ele é inimaginável para a nossa vida. Quantas vezes nós colocamos em prática aquilo que nós queremos, mas não perguntamos: Senhor, o teu sonho é meu sonho? É por isso que algumas vezes não dá certo. Mas aqui a palavra fala: louvarei o Senhor por toda a minha vida. Louvar o Senhor em tempos difíceis, no momento de tristeza, não é fácil. Mas, irmãos, nos traz um alívio, nos traz uma força diferenciada, porque vem dEle. Quando a alegria do Senhor nos envolve e enche nossos corações, em meio à tempestade, é algo surreal. E é essa alegria que eu busco diariamente e tento passar para os irmãos, aqueles que me conhecem. E aonde Deus me leva. Tá ruim? Adora. Tá bom? Adora de verdade. Tá com fartura? Agradece. Mas olha se alguém precisa ser compartilhado. Mas se estiver doendo, adore 2 vezes mais, porque o louvor lhe rompe fronteiras. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade. A paz do Senhor Jesus, aos irmãos. É uma alegria estar com vocês, né? Na casa do Senhor. Hoje nós tivemos algumas dificuldades para chegar aqui, mas a gente vinha conversando no caminho que para vir para a casa do Senhor às vezes acontece essas coisas. Acontece muitas coisas para tentar impedir a gente de chegar a fazer aquilo que Deus tem pedido de cada um de nós. Eu vou ler em Romanos capítulo 12, versículo 1, o 2, versículo 1 e o 2. E hoje choveu, né? E a gente está numa missão aí dada pelo pastor. E a gente sempre vai nos divertindo, né, na missão que ele deu. E a gente vai pensando que ele falou assim: se for fácil, não vai. Não tem sido muito fácil, não. 3 dias já que a gente se diverte. Hoje foi o dia mais divertido, né? Que estava chovendo e tinha que ir na chuva. Mas para Deus, às vezes, a gente tem colocado muita dificuldade na nossa vida. Muitos impedimentos, né? Muitas situações que são da velha natureza, que ainda insistem em nos aprisionar em algum costume, algum hábito que vai contra os preceitos de Deus. Diz assim na palavra do Senhor: eu os exorto, portanto, irmãos,
tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isto irá agradá-lo, pois é a adoração do templo lógica de vocês, ou em algumas traduções deve ser o culto racional de vocês a Deus. Em outras palavras, não se deixem conformar com os padrões do presente século ou deste mundo atual. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação de sua mente, da mente, transformada pelo Espírito Santo de Deus, para que saibam o que Deus deseja de nós. E todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e sempre fadado ao êxito. Ao êxito. Então, quando Deus nos escolhe para algo, ou nos permite fazer algo, de acordo com o Espírito Santo dele, o Espírito Santo que age em nosso meio, aquele que tem falado conosco dia após dia, aquele que tem acendido as luzinhas vermelhas em todos os momentos, seja naquelas horas das más conversações, seja naquelas horas que Ele tem nos impulsionado a dizer para nós mesmos: não, levanta, anda, resplandece, mostre para os outros a minha luz. Então Paulo diz assim: ofereçam-se como sacrifício vivo à minha pessoa, a pessoa de Deus. E hoje nós estávamos conversando sobre isso, sobre como é bom ouvir o Espírito Santo e estar feliz com aquilo que Deus tem proporcionado de melhor para nós, que é a intimidade com Ele. Não é os bens materiais, não é, porque nós não sabemos pedir. A palavra de Deus diz que recebemos ou não recebemos, ou recebemos mal, como o pastor disse, que às vezes nos contentamos só com as migalhas, porque não era aquilo que Deus queria nos dar. Na pregação de domingo, se não me falha a memória, que Deus tem muito mais para nos abençoar, mas devido às nossas caminhadas e nossas escolhas, a gente acaba recebendo aquilo que não era o que Deus queria na sua totalidade para nós. Então o melhor presente que Deus nos dá todos os dias é a intimidade com o seu Espírito, é a sua presença, é a certeza de que Ele tem cuidado de nós. Que quando nós pedimos paciência, Ele nos dá o quê, irmão? Quando nós pedimos paciência de Deus, Ele nos prova, para nos ensinar a aprender humanamente como é ter paciência. Amém? Que nós possamos obedecer a Deus em todos os momentos, sejam eles fáceis, sejam eles difíceis. Mas eu garanto que a maioria das vezes que os irmãos têm tentado fazer a obra do Senhor, fazer a vontade do Senhor, não tem sido fácil não. Mas continue firme, que Deus continuará cumpridor das suas promessas para a gente. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém, queridos? Por favor, fique de pé para nós orarmos aqui pelos dízimos e ofertas. Você que tem sua oferta, pegue sua oferta. Você que tem seu dízimo, pegue seu dízimo, tá? Bem na frente da cadeira dos senhores tem o QR Code da igreja, tá? Quem quiser ofertar por Pix. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer por essa noite, te apresentar a vida de cada dizimista, cada ofertante. Tu conheces a necessidade de cada um de nós, mas como hoje eu já tenho ouvido que o Senhor já tem providenciado, aberto portas, o Senhor já tem feito coisas que não esperávamos. Nos ajuda a ser grato ao Senhor em todo o tempo. Senhor, ajuda-nos a se libertar de toda avareza, de todo amor ao dinheiro, de toda falta de confiança no Senhor. Ensina-nos e ajuda-nos a ser fiéis no pouco, para que o Senhor nos coloque sobre o muito. Mas ajuda-nos a ser fiéis, não para querer chegar no muito, mas
por gratidão, por comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor Pai, aquele que tem o desejo de ofertar e dizimar e não tem recursos, que o Senhor possa abrir portas para que também possam ser fiéis a Ti em seu dízimo e oferta. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Que a amada igreja diga amém. Você que tem sua oferta, sai do teu lugar, traga a sua oferta até o altar, em nome de Jesus. A pastora vai louvar. Junho, pode, por favor, a pastora Lorena pode chegar para adorar o Senhor. Glória a Deus. Convida a igreja. Aleluia. Convido a amada igreja a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Feche teus olhos, deixa o Senhor falar ao teu coração. Ele que se entregou na cruz do Calvário. Aleluia. Deus de glória. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouro dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares,
mim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Obrigado, Deus, pelo preço pago na cruz do Calvário. Aleluia! E o Senhor que está aqui nessa noite para declarar que você não é super-herói. Você é humano. Aleluia! Nós necessitamos da força, do ânimo, da alegria que vem do Senhor Jesus. Aleluia! Ninguém é super-homem. Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta para você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende mais, um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro e Deus tem recompensa para você. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. O Senhor é quem nos sustenta, aleluia, que nos fortalece. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende mais, um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro e Deus tem recompensa para você. A cruz era a responsabilidade de um fiel, é o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sim pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa Ele escreveu. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece
a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende mais, um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro, e Deus tem recompensa pra você. Aleluia! Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Apesar de toda a luta, de toda a guerra, se você permanecer firme, nós venceremos. Se nós permanecermos firmes, nós venceremos em nome de Jesus. Oh, aleluia! Deus de glória. Contigo saltarei muralhas e destruirei exércitos, pois nada é impossível para ti. És vencedor, aleluia. Também serei. Nada vai me deter, oh aleluia. Declare, vou vencer ou vencer. Oh Deus, eu tocarei a harpa até o inimigo se render, como fez Davi. E a tua voz de trovão confunde o inimigo meu, e ele fugirá. Nada vai me deter. Vou vencer ou vencer esses montes. Conquistarei, vencerei. Onde eu puser os pés, o meu Senhor me dará. Esses montes eu chegarei quando eu cantar. Seu poder se aperfeiçoa em mim. Posso cantar, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em ti, Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em ti, Senhor. Oh, aleluia. Em ti, Senhor, podemos, aleluia, vencer o impossível. Oh Deus, eu tocarei a harpa até o inimigo se render, como fez Davi. E a tua voz de trovão confunde o inimigo meu, e ele fugirá.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ainda de pé, irmãos, por favor, pegue a sua Bíblia e abra, deixa aberta em Gálatas. Glória a Deus. Já vou liberar os irmãos para tomarem assento. Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, por favor. Obrigado, Mateus. Quem encontrou Gálatas 3, diga amém. A partir do verso 15, por favor. Gálatas 3, a partir do verso 15 até o 29. Nós lemos na abertura e vamos ler mais uma vez. Diz assim a palavra do Senhor: logo, para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. Repita comigo a palavra aio. Diga comigo aio. Diga pedagogo. É a mesma coisa. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Feche teus olhos, por favor, por alguns segundos. Pai, queremos te apresentar as nossas vidas, pedir, Senhor, fala conosco através da tua palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, santifica as nossas vidas, santifica os nossos corações e ajuda-nos nessa noite a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, crente que o Senhor cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus, ajuda-nos a te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Que a amada igreja diga amém. Os amados podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem tem papel e caneta, por favor, escreva. E para quem não entendeu, né, o desafio
que o nosso irmão Antônio compartilhou domingo de manhã. Eu esqueci de ter reforçado à noite o convite. Domingo de manhã foi feito um desafio, Kemerson. A igreja pedindo para que quem pudesse, Anderson, adotasse, irmão Leôncio, uma família, irmão Ozani, carente, uma família que você viu, mora na rua da tua casa, ou então em outro bairro, não importa onde ela more, e até domingo, você se comprometesse de levar o pão para aquela casa. Leva a primeira vez, de forma discreta, né? Sem querer ser invasivo ou querer constranger a família. Você verifica quantas pessoas tem ali, pergunta: vocês são quantos? Ah, nós somos 20. Fala, tá, então estou procurando outra casa. Não, irmão, aí você vai lá e aí você vai se comprometer de até domingo você levar o pão daquela família. É muito semelhante ao nosso projeto de levantar alimentos. Os ranchos pequenos, os pequenos ranchos que nós fazemos aqui, não resolve o problema de uma família, a gente sabe disso, mas ajuda, por 1, 2, quem sabe 3 dias, como teve o caso de um casal que veio domingo, aceitaram a Cristo, e enquanto eu conversava com eles ali, porque os dois estavam vindo das drogas, eu perguntei: vocês têm o que comer? Ele falou: pastor, eu comprei fiado uma conserva e um arroz. E aí o rancho estava aqui, eu falei: então levem, vocês ficariam ofendidos em receber um rancho desse? Ele falou: não, pastor, nós aceitamos, feito de coração, nós aceitamos. Não vai resolver o problema deles, irmão Vando, mas ajuda para que consigam ter, irmão Leôncio, oxigênio para quem sabe mais 2 dias e se planejar. Esse projeto do pão não vai resolver o problema, mas vai ajudar alguém. Então pedimos para que cada irmão que aceitasse o desafio adotasse uma família. Então hoje, quarta-feira, ainda é tempo. Não tem, isso não é uma troca com Deus. Nós não estamos aqui barganhando: Senhor, eu vou fazer isso para eu receber isso. Hoje eu conversava com o Anderson sobre isso. Nós não estamos barganhando, não. É uma ação da igreja em querer ser um canal para alguém. E eu tenho certeza que essa atitude, eu imagino que enquanto o irmão Antônio junto com a esposa se desafiavam aí essa casa, alguma coisa é gerada no coração da gente, uma reflexão é gerada no coração da gente sobre o trajeto que está sendo feito. Então nós acreditamos que a igreja, ela precisa fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós estamos tão atolados com os nossos problemas. O pão na nossa casa, Deus nos perdoe da nossa maldade, é jogado no lixo. Quantos pães são jogados no lixo? Pães amanhecidos que quando você vai ver já está lá esverdeado, irmão Adson. Quem já não teve essa experiência? E aí você pega e joga onde? Joga para o cachorro. Não que o cachorro não mereça comer, mas gente, vamos ser fiéis. Mais valioso que um animal é uma pessoa. Nós estamos vivendo um tempo onde animal e pessoa têm o mesmo valor, e não tem. Não estou falando que agora você vai sair daqui batendo nos animais, pelo amor de Deus. Mas os irmãos estão entendendo que não tem o mesmo valor e nunca vai ter. Jesus não morreu na cruz do Calvário por causa de um cachorro, ainda que sejamos apaixonados pelos nossos, mas não foi por eles. Um dia um jovem reunido com os outros da irmã ouviu a palavra de Deus dizendo: pregai o evangelho a toda criatura.
3 dias depois ele estava ajoelhado na frente de um cachorro, dizendo: olha, Jesus morreu na cruz por você. E os colegas dele falaram: não, tu entendeu errado, irmão. Não é essa criatura, é nós, criatura. Qualquer pessoa que a gente vê tem que pregar. Mas nós estamos vivendo, Ju, em um tempo que as pessoas estão quase que botando isso igual, e não é. A verdade é que nós estamos vendo uma defesa tão grande por animais, e pessoas estão morrendo de fome. Não foi por isso que esse projeto foi colocado na nossa mão. Não foi por isso. Não tem nada a ver, foi apenas algo que o Espírito de Deus nos desafiou a fazer. Então quem não está participando e quer participar, é tempo. Você conhece alguém? Se o Espírito de Deus colocar no teu coração, vai lá, leve pão naquela casa. A pessoa vai ficar confusa, eu não sei como é que foi a recepção. Depois a gente vai ouvir os testemunhos, né? A recepção do nosso irmão Antônio com a esposa, não sei se, mas por quê? Não sei se teve isso. Mas se questionar, não, eu só senti no coração de fazer isso. E faça, amém? Eu tenho certeza que Deus vai te retribuir 30, 60, 100 vezes mais em nome de Jesus. Digo mais, o Senhor já está te abençoando e nós não percebemos. Quem tem papel e caneta, escreva: finalidade da lei. Finalidade da lei. Nós já falamos todo esse contexto de Paulo, irmão Mateus, sentado. Não, eu ia falar outra coisa, mas eu ia falar de animal de novo. Falei: não, chega de animal. Tá, vou falar. Sabe por que tem gente que prefere animal do que pessoas? Existe uma frase mentirosa no nosso meio dizendo que é porque os animais são mais gratos. Isso é mentira. Sabe por quê? Porque os animais são mais manipuláveis do que o homem. Mesmo que sejamos ingratos, o animal sempre nos recebe bem. E nós preferimos trocar o homem pelo animal, porque o homem não nos trata da mesma forma. Pesado, né? E a gente ouve aquelas falas populares: não, porque o animal é mais grato. Não, irmão, na verdade, quem adota isso corre o risco de ser grandes egoístas, que não querem bater cabeça cuidando de pessoas, e preferem cuidar de animal, que é mais fácil. Amém? Então agora vamos voltar para cá. A finalidade da lei. Paulo, ele tem aquela discussão com Pedro, e Pedro é repreendido, porque Pedro se levanta da mesa quando vê Tiago, irmão Osani, chegando com uma junta, com um grupo de irmãos judaizantes, irmãos que se converteram do judaísmo ao evangelho. Mas esses irmãos que se converteram do judaísmo ao evangelho ainda carregavam comportamentos que Jesus já quebrou, que já não existia mais entre eles. No dito, tentando falar de forma mais clara, é porque o judeu acreditava que o que fazia dele uma pessoa salva era uma obediência à lei. O judeu acreditava, irmã Lene, que o que garantia a sua salvação era a obediência à lei. Essa era a garantia da sua salvação. Só que isso estava tão corrupto, irmão Mário, isso estava tão corrupto que estava ficando banal, estava ficando escancarado e maldoso, ao ponto de eles fazerem não mais por temor a Deus, mas fazer para provar à sociedade que eles faziam. Eles acreditavam que fazer aquilo era garantia da salvação, mas eles não faziam de coração.
Eles faziam para diminuir alguém, como foi o caso daquela parábola de Jesus, quando diz que um homem entra no templo e o fariseu ora, irmão Leôncio, e diz: ó Senhor, eu sou dizimista, eu ajudo os pobres, eu não sou, e ele ainda completa na sua oração dizendo: eu não sou como esse gentio pecador, eu não sou. Olha o nível de santidade. A verdadeira santidade na cabeça dele fazia com que ele se comparasse à inferioridade de alguém, quando na verdade nós aprendemos que a santidade mostra o quanto nós somos pequenos. A nossa santidade em Cristo nos revela o quanto nós somos pecadores e precisamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Quanto mais nós andamos com Jesus, mais nós percebemos o quanto somos pecadores. Não tem como bater no peito e falar: agora eu sou um homem forte. Não, quanto mais nós andamos com Jesus, percebemos que somos frágeis, e que se tem algo forte em nós, é o que vem dele. Posso ouvir um amém? Ele está ali orando e dizendo: eu não sou como esse pecador. E do outro lado, o gentil, a Bíblia fala que esse nem levantava a cabeça aos céus, porque dizia: Senhor, eu não sou digno nem de levantar a cabeça aos céus, de olhar aos céus. Eu não sou digno nem de dirigir meus olhos ao Senhor. Olha o nível que as pessoas viviam. Quando Jesus falava de jejum, nós lembramos dele falando dos fariseus jejuando, que subiam, se colocavam em meio às praças públicas, subiam em uma pedra, aí deixavam a barba crescer e ficavam com um semblante abatido, para que quando você olhasse para eles, dissesse assim: olha, isso é um homem de Deus. Olha só, chega, o bichinho está abatido, olha só, de fome, servo do Senhor. Sabe o que é interessante? Você consegue perceber o quanto isso é atual? Você percebe que uma pessoa é julgada, homem de Deus, mulher de Deus, por causa do que, irmão Zani? Por causa da aparência, e não por quem de fato ele é. Me lembro de um jovem que receberam na sua igreja um grande pregador, e aquele homem, enquanto pregava, maravilhas aconteciam, e aquele jovem empolgado disse: final do culto eu vou seguir ele até o aposento onde ele está, que eu quero ver. Um homem desse, com certeza ele não dorme, ele só ora. Ele correu no interior e ele foi acompanhando o pregador. Quando o pregador entra na casinha, ele vai nas brechas. Ele só vê o pregador deitar aí. E ele pensando: mas rapaz, e o fogo, e o anjo? Nós não podemos. Jesus fala muito sobre isso, irmãos. Nós podemos fazer muitas coisas na casa do Senhor, podemos fazer muitas coisas no caminho do Senhor, mas corremos o risco de não ter nada com Ele. Ai, Jesus, é duro que a palavra de Deus nos ensina, irmão Vando. Vou falar algo para vocês que é antigo. O que eu vou falar é antigo, irmão Antônio, é antigo, mas eu me vejo na necessidade de sempre estar atualizando isso na minha caminhada. Você já fez algo bom para alguém? Não estou nem falando desse desafio agora, irmão Antônio. Você já fez algo bom para alguém? E você compartilhou com alguém o que você fez? Viram o que tu fez? Souberam o que tu fez? Olha que duro você vai ouvir. É muito possível que, se vazou de nós o que a gente fez, já recebemos o nosso galardão. Agora, se nós estamos fazendo algo e que ninguém sabe, ninguém viu, é aqui que confronta, irmão Antônio, porque nós estamos vivendo em um tempo de mídia.
E tem coisas que até é necessário mostrar, porque senão não se envolvem. Então isso requer equilíbrio. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas fazem questão de mostrar o que fazem. Não é algo voluntário, como nós estamos tentando trazer a igreja a fazer, mas fazer para mostrar. Tem gente que acredita que mostrando faz mídia. Isso pode ser algo muito perigoso, e a Bíblia diz que já receberam o seu galardão. Então esse era o problema da lei. Era com isso que Paulo ficava preocupado, porque antes viviam pela lei. A palavra Torá significa lei. Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, são os 5 primeiros livros que vão tratar sobre a lei, mais especificamente os 3 últimos. Paulo então, ele entra num diálogo, numa conversa, em um ensino sobre esse tipo de entendimento que nós precisamos estar atentos, porque é interessante essa lição. Porque nós ouvimos aqui, irmão Edson, olha só a importância dessa lição, irmão Antônio. Nós sempre falamos que nós não vivemos debaixo da lei. Nós sempre falamos isso. Olha, nós até citamos o texto do irmão Leão, falou assim, a Bíblia, a gente, numa discussão com um adventista, a gente usa muito esse texto. A Bíblia fala, maldito o homem que vive debaixo da lei. Mas a pergunta é, qual é o propósito da lei? Você sabe qual é o propósito da lei? Paulo, ele vai entrar nessa explicação. Eu quero que vocês saibam o propósito da lei, porque a lei, ele fala, a lei, olha só que informação importante para nós entendermos. A lei, ela não cancela a promessa. Abraão, quando recebeu a promessa, irmão Vando, não existia lei. Abraão, quando recebeu a promessa, não existia a lei. Abraão recebeu uma promessa da parte de Deus quando não existia a lei. E agora veio a lei no tempo de Moisés. Mas a lei, Paulo fala, a lei não anula, não cancela a promessa que foi feita em Abraão. É interessante lembrar que nós somos filhos de Abraão. E por que nós somos filhos de Abraão, Anderson? Porque Abraão foi considerado o pai da fé. Então todo justo, todos nós que procuramos viver da fé, somos automaticamente filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Paulo, ele está então conversando com os irmãos da igreja na Galácia, fazendo eles entenderem, porque a discussão era que a lei fosse imposta. Os irmãos Gálatas queriam que a lei fosse imposta, que vivessem ainda pela lei. E olha que sabedoria. Paulo, ele tinha o dom da oratória, ele tinha a capacidade, ele dominava, porque isso era uma arte no tempo de Paulo, ele dominava a fala. Mas Paulo se recusava em convencer alguém a Cristo por causa do domínio que ele tinha. Se alguém mudasse de pensamento, que fosse pela influência do Espírito Santo, mas isso não cancelava dele o domínio que ele tinha da fala. Então ele também usava da fala para ensinar. Paulo então, ele está com os irmãos dizendo, irmãos, eu quero ensinar algo para vocês. A lei e a promessa, elas não se contradizem, elas se completam. Agora, sabe o que é interessante? Eu não sei se os irmãos que estão comigo aqui perceberam
nós estamos ouvindo agora um ponto que durante muito tempo para nós foi contradizente. Está dando para entender, pastora? Por quê? Porque nós cancelamos a lei, nós cancelamos a lei. Nós pregamos, nós não vivemos pela lei. Isso cancela a lei. Pastor, mas como é que hoje o senhor está falando que a lei e a promessa elas se completam? Era essa a missão de Paulo com a igreja, explicar isso que nós vamos ouvir. Paulo disse: a lei tem um propósito. O que Paulo estava tentando dizer para a igreja é: irmãos, a lei ela tem um propósito. E alguém pergunta: qual é o propósito da lei? A lei só tinha um propósito: mostrar ao homem o quanto ele é pecador e incapaz de por si mesmo ser justificado. Isso era apenas para deixar claro o quanto nós precisávamos de Cristo. A lei só revela o quanto nós precisamos de Cristo. A lei só revelava o quanto nós precisamos de Cristo. Primeira coisa, a lei mostra a transgressão. Escreva: a lei mostra a transgressão. Se não houvesse lei, irmão Adson, podia tudo, né, irmão Vando? Podia tudo, podia matar. Podia. Não tem lei que diga que é errado, né, irmão Anderson? Se não tivesse lei, eu podia entrar no comércio desse e roubar. Já pensou? Você se mata uma vida para construir um comércio. Chega alguém lá, arrasta tudo, e você vai pedir socorro de quem? Se não tem lei. A lei ela mostra a nossa transgressão. A lei não tem um condão. O que é isso? A lei ela não tem a influência de remover o pecado ou justificar alguém. A lei ela não tem a influência de remover pecado ou justificar alguém. Sem a existência da lei, não haveria tipificação legal do pecado. Quando a lei diz para fazer ou não fazer alguma coisa, ela na verdade está a estabelecer um código de conduta. Portanto, a utilidade da lei está em revelar os erros, os pecados e as limitações da raça humana. Esse era o propósito da lei. Segunda coisa, a lei não invalida a promessa. A lei não invalida a promessa. Gálatas 3:21 diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, Paulo diz. Porque se fosse promulgada, uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. A lei e a promessa se completam, se complementam. Ambas entregam o plano salvítico de Deus em favor do homem pecador, cumprindo papéis distintos. A lei por si só não pode dar vida e nem justificar o pecador, mas cumpre o importante papel de mostrar a esse pecador a sua escuridão espiritual. O que a lei mostrava era isso: a escuridão espiritual das pessoas. O quanto, por exemplo, olha que interessante, um mandamento, uma lei, dizendo assim: eu vou falar, você vai sentir o peso. Não adulterarás. Aí tu para pensar, cara, teve que rolar uma lei por causa disso. E essa lei não foi feita de graça.
Estava rolando adultério. E quais são as tragédias disso? Não roubarás. Olha o peso. Cara, fizeram uma lei para não roubar. Alguém aqui diz, mas não está na cara que não pode roubar? O peso de quem rouba é incomparavelmente diferente de quem é roubado. Alguém aqui já foi roubado? Você fica traumatizado. O irmão da irmã Ocilene foi uma das tragédias mais horríveis que eu já vi nessa cidade. Quando de manhã recebemos a foto do que fizeram com ele. Eu estava dando a primeira mordida no pão, quando eu vejo a foto de um jovem que tinha passado pela nossa igreja. Passamos então o dia correndo atrás de como dar assistência junto com a igreja. Em uma das noites nós ligamos para Keila e falamos: olha, vocês têm como vir para a igreja? Não tem? Então nós vamos aí dar carona e trazer. Saímos de casa e fomos dar assistência. Viemos por culto, tivemos um culto bom. E quando a gente chega em casa, a casa estava toda bagunçada. Nos deram um prejuízo de mais de 4 mil reais, levando o dinheiro da igreja. Ficamos traumatizados. Dormíamos e acordava a cada meia hora, 1 hora, porque você não fica bem. Não roubarás, precisava disso. A lei, ela revela. Sem lei seria um problema. Mostra o quanto o ser humano precisa de Deus. Terceiro e último, a lei aponta para Cristo. Gálatas 3:24, eu encerro. De maneira que a lei nos serviu de aio, de pedagogo, de planejador. De maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Paulo volta a distinguir o papel da lei e da fé no processo da salvação. Ele afirma que a lei é o aio que nos conduz a Cristo. Aio vem do grego paidagogos, no sentido de guia ou auxiliar. Tratava-se de um escravo que cuidava de uma criança dos 6 aos 16 anos de idade. Esse possuía a tarefa de acompanhar a escola, disciplinar e atuar como guardião contra os perigos. A lei, ela tem esse papel. Quando você pensa, o que a lei faz? A lei faz isso aqui, ó. Isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu. E eu penso em pegar. Na hora que eu vou pegar, eu penso: opa, isso aqui tem dono. Não significa que eu não possa ignorar a minha consciência. Eu posso. Mas porque eu sei que roubar é errado, eu corro o risco de tirar a mão. Olha a pedagogia gerada por causa da lei. Olha o que a lei está me fazendo fazer. Olha o que a lei está me levando a fazer, perdão. A lei, ela é esse professor da vida, esse cuidador. A lei é um aio porque gera em nós o autoconhecimento, fazendo-nos compreender nossa condição espiritual e a necessidade de salvação. A lei já é louca. Aí vem Jesus com a graça. Enquanto a lei condena o adultério, Jesus em sua graça diz: olha, eu vos digo,
Se tu olhar para uma mulher, ou homem, né? Vamos generalizar aqui. Olhar para uma mulher ou para um homem, se ver deitando com ele, já cometeu adultério. Já cometeu adultério. Você é casado, passa uma jovem solteira, te chama a atenção, vem um pensamento imoral, ao invés de cancelar, tirar o carapanã da cabeça, você para e fica pensando: e se fosse assim? E se fosse assado? E se eu conversasse? E se eu falasse? E se a gente fosse para tal lugar? E se acontecesse isso? Mata logo. E se acontecesse isso ou se acontecesse aquilo? Você adulterou. Isso é de alguém casado para alguém solteiro, ou então alguém casado para alguém casado e vice-versa. Não estou falando de solteiro para solteiro. Ou alguém solteiro pensando para alguém casado. Isso é adultério. Pastor, onde o senhor quer chegar? Que na graça as coisas só pioraram. Ficou mais pesado. Mas a graça aponta para Jesus Cristo, que quer dizer que nele nós podemos encontrar salvação. Seja qual for o estado, seja qual for a condição, não existe nada que Jesus não possa resolver. Jesus pode resolver tudo. Jesus pode resolver tudo. Nós precisamos apenas nos alimentar dele. De que nós estamos nos alimentando? Porque parte das pessoas que nós orientamos e conversamos e acompanhamos são pessoas que só se alimentam de Cristo quando estão conosco, mas não se alimentam quando estão a sós. Eu me lembro naquela história da sala de seminário, eu pensando, refletindo, e o Espírito de Deus falando comigo algo muito simples, mas tão interessante, dizendo assim: qual é o teu prato favorito? Aí alguém diz aqui: meu prato favorito é bodó, pastor. Caldeirada de bodó. Alguém diz: não, é peixe assado, matrinchã. Ah não, eu gosto de uma carne, aquela carne com tutano. Imagina que seu prato favorito é lasanha. E aí você chega em casa, passou o dia na fila do CRAS, chegou lá 3 da manhã, foi atendido 11 horas, você já está azul de fome, e não tem ninguém para te buscar porque o pneu furou, e você está no CRAS, no centro, e mora aqui, do lado da igreja, horário de 11 horas, irmão Vando. Você resolve o seu problema e você vem andando. Fala: não tenho escolha, eu tenho que ir andando. Aí você vem, com a graça e a misericórdia de Deus, aquele sol violento, cansado, com fome, não tomou café. Aí quando você chega em casa, a tua mãe, ou a tua esposa, ou o teu marido, que sabe que você gosta de lasanha, ele não te vê chegar. E quando você vai no fogão, tem um assado de panela gordo, e aí você come aquele assado de panela. Alguém aqui já comeu ao ponto de não conseguir ver ninguém comer perto, porque você está tão cheio que quando alguém come perto de você, te dá ânsia de vômito. Você fala: não quero nem ver. Você come, fica ali, desabotoa a bermuda, abre a camisa, e ainda com a barba toda suja, ou então com a barriga toda melada. A sua esposa chega e fala: meu amor, meu filho, me perdoe, eu estava ali, não vi você chegar, eu sabia que você ia chegar cansado, e eu tinha feito uma lasanha com tanto queijo, está ali, eu deixei no forno, você não viu. O que vai acontecer, Anderson? Você vai querer comer? Não, irmão, por mais que você ame, você vai dizer: depois, guarda que depois eu como.
Mas se ela tenta botar uma colher na tua boca, tu passa mal. Não, pelo amor de Deus, não. Eita Jesus. E o Espírito de Deus me falava, assim é a vida do cristão. Quando você está bem alimentado da palavra, nada que o mundo te ofereça vai te atrair. Então, se eu estou atraído pelo pecado, eis a resposta. Se eu estou atraído por aquilo que não agrada a Deus, eis a resposta. Eu não tenho me alimentado dele, da sua palavra. Fique empantufado da palavra. Desabotoe a bermuda, mas de tanto comer a palavra. E vai ser menos difícil para mim e para você, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai. Apresentar a vida de cada irmão, cada irmã. Abençoa o teu povo, Senhor. Leva debaixo das tuas mãos poderosas. Dá uma noite de paz, de sono e descanso. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que a amada igreja diga amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Dá um abraço na tua esposa, abraça teus filhos. Que Deus abençoe. E até sexta-feira no culto de oração, né? Sexta-feira tem. E sábado culto de jovens, hein? Por favor.